Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O período da gestação é muito especial para a mãe e requer atenção aos desconfortos causados pela má circulação sanguínea. Apesar da herança familiar corresponder a cerca de 98% dos casos de varizes na população, estar grávida também contribui para o seu aparecimento, devido às alterações vasculares e o aumento dos vasos sanguíneos. A pele da gestante fica mais sensível, por isso todo cuidado é fundamental na gravidez. O que acontece com o corpo da mulher na gestação em relação às varizes é o tema do programa. E eu recebo a cirurgiã vascular, doutora Camila Betelli. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Muito obrigada. Quem tem tendência a ter varizes, quando pretende engravidar, tem que ter um cuidado especial, porque pode aumentar o surgimento dos vasos, dos vasinhos, das varizes na gestação, doutora? Pode, a gestação é um período realmente bem importante e aumenta muito o risco de ter varizes, de ter vasinhos na população, né, nas mulheres em geral, mas quem já tem uma tendência genética, quem tem varizes na família, tem mais chance ainda de ter. Então, precisam ser tomados alguns cuidados. O principal cuidado seria passar numa consulta com um cirurgião vascular para poder avaliar como já está a situação da circulação naquele momento, antes de engravidar ou então já no começo da gestação. Se puder ser antes de engravidar, quando a mulher ainda está se preparando para a gestação, é o melhor cenário, porque a gente já consegue pensar eventualmente em fazer procedimentos, se for o caso, e poder orientar. Tem fatores que contribuem, além da genética, a idade da gestante, o peso, a alimentação, se consome álcool, cigarro, são fatores de atenção? São basicamente todos esses que você falou mesmo. Então, além da genética, a gestação como seu principal fator de risco nesse período, mas precisa ter uma alimentação adequada, porque a obesidade piora, aumenta o risco de varizes e de ter complicações relacionadas a isso, tabagismo, sedentarismo, é importante beber bastante água. Então, a gente tem esses outros fatores associados também. Doutora Camila, o uso contínuo por muitos anos de pílula anticoncepcional ou de outro método conceptivo como o DIU ou implante pode estar associado ao aumento desse surgimento de varizes ou não tem ligação? Pode. Existe uma ligação direta entre o hormônio feminino e a presença de varizes e vasinhos, porque existem receptores desses hormônios na parede dos vasos. Então, a gestação, ela piora varizes, vasinhos. Um desses motivos é por esse boom de hormônios que a gente tem no corpo durante a gestação. Então, se a gente pensar em anticoncepcional, qualquer o método que seja, mas que envolva hormônio, tem sim uma piora de varizes e vasinhos, porque existe receptor direto na parede do vaso. Então, tem uma relação direta. Se essa mulher já está grávida, já está avançado esse surgimento desses vasinhos, dessas veias mais grossas, o que ela pode fazer? Tem tratamento para mulher que está gestante ou tem até um período da gravidez, o que não colocará em risco mãe e bebê? O tratamento que a gente vai fazer durante a gestação já descobriu que está grávida e está vendo que tem varizes, que tem vasinhos, a perna vem piorando. O que a gente vai fazer? Tratamento clínico. Tratamento clínico com medidas, com orientações, medidas posturais, uso de meia elástica, que é bem importante, eventualmente uso de medicação, que vai ser considerado de acordo com a gravidade, mas procedimento nós não fazemos durante a gestação em nenhum período da gestação. Então, cirurgia, laser, aplicação, espuma, qualquer técnica está contraindicada nesse momento. Então, a gente vai pensar só depois, passando o puerpério. Aí a gente vai avaliar se a mulher está amamentando ou não para poder pensar no tratamento. Mas nesse momento de gestação e puerpério, não vai ser feito nenhum procedimento. Pode acontecer da mulher não ter tido vasos, varizes, vasinhos durante a gestação, mas no puerpério aparecer? Até pode, mas isso é mais difícil acontecer. O que a gente vê acontecer mais no puerpério é o inchaço. Às vezes a mulher passa a gestação toda sem inchar. Ali no final da gestação é comum um pouco de inchaço, o tornozelo já fica maior, não é todo sapato que vai servir no pé. Mas no puerpério, depois que o bebê nasce, ali mais ou menos no pico do 5º, 7º dia, vem um inchaço maior.
e isso é mais comum a gente observar em praticamente todas as mulheres. E por quê, doutora? Porque o nosso organismo está se reorganizando depois desse período. Então, durante a gravidez, os hormônios foram aumentando, foi aumentando a quantidade de sangue circulante para poder dar conta desse bebê e também poder se preparar para o momento do parto, onde pode haver uma certa perda de sangue também. E depois que o bebê nasce, esses hormônios caem de uma vez e o nosso corpo vai se organizar com esse líquido, com essa quantidade de sangue que agora ele tem, mas não precisa mais, não está indo mais para o bebê, para a placenta. Então, nesses primeiros dias existe um ajuste e por isso que acaba existindo esse inchaço. A mulher que já passou por uma cirurgia vascular, já fez ou laser, ou robótica, ou a tradicional, ou espuma, como você falou, e logo em seguida é aconselhável ela já engravidar? É melhor ela ter um acompanhamento, ter um tempo para engravidar? Qual que é o aconselhamento? Se ela já fez o tratamento, é bom esperar um tempo, mas esse tempo pode ser curto para engravidar. Uma vez que a doença foi tratada, foi feita a técnica indicada, está tratada, ela pode engravidar, não precisa esperar muito tempo. Agora, quando a paciente às vezes vem em consulta com varizes, vasinhos, mas também querendo engravidar. Então, ela quer as duas coisas, ela quer tratar e ela quer engravidar. O que a gente faz primeiro? Existe uma dúvida, não é uma resposta certa para 100% dos casos, a resposta vai ser depende. Mas a orientação que a gente costuma fazer no consultório é, se a paciente tem já uma boa quantidade de varizes, de vasinhos, isso geralmente está relacionado a sintoma como dor, inchaço nas pernas, é importante que essa mulher faça o tratamento primeiro para depois poder engravidar. Uma vez que na gestação a gente sabe que pode piorar. Então, piorar o que já está ruim, para ela vai ser pior, pode aumentar o risco de trombose também. Então, nesse caso, é melhor tratar antes. Agora, se a paciente quer engravidar e ela tem alguns vasinhos, pouca manifestação, não tem sintoma, não dá dor na perna, não dá inchaço, então a gente às vezes pode esperar passar a gestação e pensar no tratamento posteriormente. Tive vasinhos, varizes na primeira gravidez, tratei depois. Vai acontecer na segunda? Tem alguma relação ou cada gravidez é independente ou tem uma propensão maior para isso? Provavelmente vai ter uma propensão maior. Se você já teve varizes, vasinhos em uma gestação, é porque você já tem uma genética para isso. E frente a essa quantidade de sangue maior, hormônios, aumento do volume abdominal, que faz uma certa compressão de vasos na altura da barriga, frente a tudo isso, você desenvolveu varizes e vasinhos. Na segunda gestação, você vai passar por um cenário muito parecido. Então, é provável que você tem um desenvolvimento, um risco maior de desenvolver numa segunda ou terceira gestação. E também é uma doença relacionada à idade, né? A gente sabe que o próprio envelhecimento aumenta o risco de varizes, vasinhos. Então, numa segunda, terceira gestação, você também já está com uma idade um pouquinho maior do que aquela primeira. Tudo isso é fator de risco para a doença. Pode ser doenças associadas, como diabetes, diabetes gestacional, ou a mulher que já toma algum tipo de medicamento por uma doença cardíaca ou pressão alta. Pode também, na gravidez, esses fatores, esse uso desses medicamentos contribuírem para o aumento das varizes? Não tem relação. Não tem relação. Não tem relação. As varizes com diabetes, hipertensão, não há relação. O que há relação é de varizes com trombose. Então, isso sim pode aumentar o risco. A paciente grávida e no puerpério, um pouco tempo depois que o bebê nasce, ela já está naturalmente num estado pró-trombótico, que a gente chama. Ela já tem uma chance maior de ter trombose. E se ela também tem varizes associadas, esse risco aumenta. Então, existe uma relação com a trombose. Fala pra gente o que é a trombose, o que causa trombose, já que a gente tem para ter essa atenção, muitas vezes tem mulheres grávidas assistindo a gente. O que é a trombose? A trombose é uma formação de um coágulo numa veia profunda do corpo, geralmente nas pernas. Esse coágulo, ele impede a circulação, o retorno venoso, então existe uma dificuldade desse sangue voltar para o coração, para ser bombeado. Aí a gente tem a repercussão disso na perna, que é uma perna que fica muito inchada, ela pode às vezes mudar de cor, ficar mais avermelhada, arroxeada, dá dor, mas além desse efeito local, o principal problema da trombose é o risco de embolia pulmonar. É um pedaço desse coágulo se soltar e ir para o pulmão,
com repercussões mais variadas possíveis, desde uma repercussão muito pequena, com sintoma muito frustro, até o óbito. Então, a trombose ela pode levar a esse tipo de quadro, por isso que a gente presta atenção. Fala do tratamento para a gente, principalmente dessa mulher grávida. Esse tratamento é em conjunto, ginecologista, cirurgião vascular? Qual que é a atenção, a pessoa que está assistindo a gente, para ficar bem de olho nisso? Às vezes o médico, em tratamento, a gente sabe que o Brasil tem vários tipos de tratamentos, atendimentos e localidades. Muitas vezes a pessoa não tem essa oportunidade de ter um tratamento tão único e exclusivo, num olhar tão atento assim. Como que ela pode se cuidar e prestar atenção nessa gravidez dela? Se está tudo ok ou se tem um ponto de atenção aí? Se você já está grávida, você tem dúvida em relação à saúde vascular, de como você está desse ponto de vista vascular, preste atenção em algumas situações. Olha para sua perna, vê se você tem vasinhos, se você tem varizes, qual que é a diferença entre eles. Vasinhos são aqueles vasos menores, mais avermelhados ou arroxeados, mas eles são bem superficiais e fininhos. As varizes já têm uma característica mais esverdeada, já são veias maiores que podem ficar estufadas. Nem sempre elas ficam estufadas, mas pode ser que sim. Então, já são vasos diferentes para você prestar atenção. Varizes são maiores, né? Se você está percebendo que tem, eu acho que vale a conversa com o seu ginecologista e, eventualmente, passar com o cirurgião vascular para pensar num tratamento. Se você está inchando muito, então você já acorda com a perna inchada ou logo depois, passou o período da manhã, na hora do almoço, você já está com o pé bem inchado, o tornozelo inchado, está sentindo a perna pesada, cansada. Esses são alguns fatores para a gente prestar mais atenção. Aí eu acho que vale a pena conversar com o médico que te acompanha, com o obstetra e procurar um vascular também. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar os sintomas, mas a gente vai trabalhar nesse momento, durante a gestação, para melhorar sintomas, porque, como eu te disse, procedimento a gente não vai fazer, a não ser que seja uma urgência, por exemplo. A gestante que está grávida tem um trabalho que ela fica muitas horas numa mesma posição. Qual é o perigo, qual a dica que você pode passar para ela se cuidar? Não tem importância nenhuma, como que funciona? Ou tudo muda quando a gente está grávida? As orientações, basicamente, para a gestante, para a população em geral, que já tem varizes e fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, são mais ou menos as mesmas, mas a gestante ela vai ter mais sintoma, vai ser mais desconfortável para ela. Além disso, conforme o bebê vai crescendo, o útero vai aumentando, vai existindo uma compressão das veias da região abdominal. Então, o retorno venoso para o sangue voltar dos pés para o coração já vai ficando mais lento ainda. E essa é uma posição que não vai ajudar. Ficar muito sentado, muito tempo em pé. Então, a orientação é: caminhe pelo menos a cada 2 horas. Se você trabalha sentada, levanta, dá uma caminhada a cada 2 horas. Beba bastante água, porque já vai diluir o sangue, quer dizer, o sangue fica mais podendo circular melhor, ao mesmo tempo você também vai precisar levantar mais para ir ao banheiro, então já é uma coisa que te ajuda a levantar. Uso da meia elástica na população de gestantes é super frequente, é muito bem indicada, ajuda bastante. Então, usar meia elástica, com a ressalva de que a meia elástica, o ideal é ser prescrita por um médico mesmo, porque se você for em pontos de venda, você vai encontrar uma gama muito variada e é preciso ter essa avaliação para ver qual que é a meia mais indicada, mas a meia ajuda bastante. Tipo de sapato interfere em alguma coisa? Tipo de sapato não interfere, é um mito o salto alto da varizes. A gente não tem nenhuma comprovação científica, então não interfere. Mas a gestante, ela vai tendo uma alteração de equilíbrio conforme a barriga vai crescendo. Então, tomar cuidado com o salto alto por esse motivo. A senhora falou da trombose, mas muito tem se falado e ganhou luz a trombofilia, por causa de uma atriz que declarou não conseguir engravidar, teve que fazer um grande tratamento por causa dessa doença ou dessa condição. Não sei se é uma doença, uma causa, uma condição, você pode explicar melhor para a gente. O que é a trombofilia e como ela impacta na vontade de engravidar e durante a gravidez? A trombofilia, ela é importante, especialmente nesse momento de gestação. Ela é uma doença relacionada à coagulação. E não tem só um tipo de trombofilia, existem várias doenças que podem ser chamadas de trombofilia, que levam a uma coagulação
exagerada, exacerbada do corpo. Porque nós temos que viver num equilíbrio muito fino entre só coagular quando precisa. Então, se a gente se machuca, se a gente se corta, a gente precisa que o sangue coagule. Mas ele não pode coagular no estado normal. Nós conversando aqui, nosso sangue não pode coagular. Na trombofilia existe uma alteração de fatores do sangue e a cascata de coagulação ela é bem extensa. Então, em vários pontos podem existir alguma questão, alguma doença onde a paciente tem mais chance de coagular. Algumas trombofilias aparecem mais nessa fase de gestação. Então, a paciente, ela nasceu, viveu bem a vida dela sem nenhuma trombose, então ela não tem diagnóstico de trombofilia, né, porque a gente não investiga na população geral, mas quando ela quer engravidar, aí é que aparece a dificuldade, porque algumas doenças dão principalmente trombose placentária. Então, a trombose acontece na placenta. A paciente até engravida, mas a placenta, conforme ela vai se desenvolvendo, começa a ter trombose dentro dela e aí passa a não chegar mais sangue ou oxigênio para o bebê. Então, são pacientes que começam a ter abortamentos de repetição. E é difícil esse diagnóstico até descobrir que a grávida tem essa trombose? É difícil, doutora, até chegar nisso, ou ela precisa ter um aborto ou ter uma dificuldade de engravidar? O diagnóstico, basicamente, a gente faz com o exame de sangue. O exame de sangue, numa pesquisa de trombofilia, de muitos desses fatores, vão dar o diagnóstico. Mas, como eu disse, a gente não costuma fazer essa investigação na população geral. Então, geralmente, essa paciente tem que ter pelo menos um abortamento para a gente começar a investigar. E a gente sabe que abortamentos, eles podem acontecer na população saudável. Então, às vezes, não a partir do primeiro vai ser investigado, às vezes vai ser investigado a partir do segundo, do terceiro. Aí tem esse diagnóstico, engravidei, como fica a partir daí? Quais são os cuidados, qual que é o tratamento? Basicamente, o tratamento é a gente ficar vendo de perto essa paciente, o bebê, então fazer um acompanhamento pré-natal bem adequado, mas principalmente o uso de medicação, que no caso vai ser injeção de anticoagulante. Então, a gente precisa afinar um pouco mais esse sangue para que não tenha essa trombose na placenta. Após a gestação, teve o parto, continua esse tratamento ou não? Vai continuar no período do puerpério. Puerpério a gente chama classicamente de 40 dias depois do parto, mas ele pode se estender até um pouco mais, porque ainda puerpério aí é uma fase importante que tem o risco de ter trombose, como a gente comentou. Então, no puerpério vai continuar a medicação, mas depois não precisa mais, provavelmente não vai usar mais. Tem outras doenças ou sintomas circulatórios associados à gravidez que você pode esclarecer aqui para a gente? A gente tem uma série de outras situações, mas basicamente na gestante é a questão de varizes, de vasinhos e o risco de trombose. Isso é o que mais aparece no consultório da população em geral. A gente vê outras situações como o aumento da pressão alta, da hipertensão associada à gestação, que é a doença hipertensiva específica da gestação. O manejo geralmente é do obstetra nesses casos, mas a gente fica de olho também para ver se não vão ter comprometimentos vasculares secundários a essa hipertensão. Geralmente isso não acontece. Esse aumento, você pode atribuir também essa vida agitada, o emocional da mulher? Pode atrelar esse aumento, doutora? Pode, a gente pode. A característica da hipertensão, da pressão alta na gestação, na doença hipertensiva específica da gestação, não é como a pressão alta da população em geral. É uma doença diferente, que acontece só na gestação. Mas hoje a gente tem um aumento de idade materna. As mulheres no mercado de trabalho começam a ter filho mais tarde. Isso é um fator de risco também para várias doenças vasculares e alguns problemas também durante a gestação. Eu lembro quando eu estava grávida, isso já faz um bom tempo, meu filho fará 12 anos esse ano, eu ouvia muito do lado correto de se dormir, que a gente tinha que dormir do lado esquerdo, que era melhor para o bebê, para a circulação do bebê. É mito ou verdade? É verdade. Então eu não dormi do lado esquerdo errado durante toda a gestação? Explica pra gente por que é importante, doutora. Tem uma cara de ser mito, tem né? Tem uma cara de ser mito. Mas é verdade, faz sentido. E quem já ficou grávida vai entender que isso é verdade mesmo, porque se a mulher deitar de barriga para cima ou do lado direito, ela vai começar a sentir falta de ar.
por isso que ela vira do lado esquerdo. O que acontece? A gente tem as veias da perna, as veias elas são responsáveis pelo retorno venoso. Então o sangue sai lá dos pés, tem que subir pelas veias para poder voltar ao coração e ser distribuído então para o pulmão, para passar para o pulmão e depois para o resto do corpo. Essas veias elas sobem pela perna e elas vão subir por uma veia única na altura da barriga para poder desembocar no coração. Essa veia se chama veia cava. E a veia cava, ela está mais deslocada para o lado direito. Isso não serve no começo da gestação, que o bebê é muito pequeno, ainda não tem volume no útero. Mas lá para o final do segundo trimestre, no terceiro trimestre, que o bebê já está maior, se você deita de barriga para cima ou então mais para a direita, o bebê vai comprimir essa veia cava, vai diminuir o retorno venoso. E aí a mulher às vezes começa a ter um pouco de falta de ar, fica mais ofegante. Então, para poder liberar a veia, a gente pede para o paciente deitar do lado esquerdo. Olha só, pode a ajuda de uma almofada, de um travesseiro, é bom colocar entre as pernas para dar uma aliviada. Para dar um conforto. Um conforto, porque essa reta final é difícil. Ah, essa reta final é difícil, ela é... É prazerosa, mas muito difícil. Doutora Camila, a gente está terminando o nosso programa. Deixa um recado para as mulheres gravidinhas ou que querem engravidar, que estão acompanhando a sua entrevista. Esse é um momento lindo. Eu já fiquei grávida, eu tenho um filho de 4 anos. Foi um momento muito lindo, muito especial. E ele pode ser mais especial ainda se a gente tomar cuidado com a saúde, prevenir algumas doenças, poder se sentir melhor. Então, procure um médico, converse com o seu obstetra. Se você achar que você precisa de um vascular, passe em consulta ou então pela orientação do seu próprio obstetra, procure ajuda, os seus sintomas podem melhorar e você pode ter uma gestação muito mais tranquila e sem riscos. Adorei receber você e aprender com você. Muito obrigada. Foi um prazer, muito obrigada. Este foi o Rede Vida Serviços sobre varizes, vasinhos durante a gravidez. Espalhe essa notícia, fale do nosso programa, fique informado. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!